Eu sou o Bruno Brito e estou aqui hoje para compartilhar com você um conselho, pois eu acredito que um conselho pode mudar a sua vida para sempre. Mas antes disso, eu quero que você se inscreva no nosso canal e também ative as notificações para que você possa receber em primeira mão os novos conteúdos que temos sempre compartilhado aqui para você. E também, você que conhece alguém que precisa de um conselho e mudar de vida, compartilhe do nosso conteúdo com essa pessoa. Ela com certeza ficará grata para sempre a você. Mas falando sobre desenvolvermos e despertarmos a nossa vida espiritual e tratarmos a nossa vida espiritual como a primeira das prioridades da nossa vida, e só assim nós resolveremos de forma definitiva a dor do vazio existencial no nosso interior. Nós já aprendemos tantas coisas até aqui, mas hoje talvez seja uma das principais que deixamos por último para compartilhar com você, que é como ouvir a voz de Deus. Não existe uma outra pergunta que seja a top one entre todas que me fazem. Como faço para ouvir a voz de Deus? Pessoas que se sentem perdidas, pessoas que já ouviram a tantas outras pessoas, pessoas que já procuraram nos astros, em tantas outras coisas, uma direção assertiva para a sua caminhada e não encontraram, porque o seu coração continua aflito, a sua alma continua ansiosa e ela permanece carregando um peso desanimador e cansativo consigo. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que quando nós ouvimos a voz de Deus, existe uma paz que toma conta do nosso ser. Por mais que pareça que estamos indo na contramão de tudo e de todos, essa paz confirma que aquela voz que temos ouvido e que ouvimos é verdadeiramente Deus falando comigo. Existe uma expressão que diz: os caminhos de Deus são perfeitos. Isso não quer dizer que eles são retos, mas a palavra de Deus nos diz que uma voz virá por trás quando não soubermos para onde ir e nos dirá: esse é o caminho, segui por ele. É assim que a voz de Deus faz. Ela nos impulsiona, ela nos fortalece, ela nos esclarece e ela nos encoraja a avançar. A partir de hoje, eu quero que você faça um compromisso com Deus e diga: Deus, eu não te conheço tanto, mas eu quero te conhecer. E eu quero te conhecer ao ponto de identificar a tua voz entre qualquer outra voz que fale comigo. Eu quero identificar a tua voz, porque eu estou cansado, eu estou cansada de viver debaixo dessa amargura, dessa aflição, nesse estado de constante ansiedade e pânico que rouba meu sono e que não me dá vontade de levantar da cama para sair e viver a vida, a única vida que o Senhor já deu para mim. Deus tem muitas formas de falar. Deus pode falar através de um sonho, Deus pode falar através de uma visão, Deus pode falar através de uma outra pessoa, Deus pode falar através da natureza, Deus pode falar através de uma música, Deus pode falar através de um livro, Deus pode falar através de um texto, Deus pode falar através de um acontecimento, de uma evidência, também através de uma impressão no espírito. Mas a forma que Deus mais gosta de falar e de nos ensinar a ouvir a sua voz é através da sua palavra. Aquilo que nós chamamos de Bíblia, aquela é a voz de Deus
desejando se comunicar conosco todos os dias, um dia depois do outro. Eu sei que muitos de nós não temos uma boa experiência com os textos da Bíblia, porque algumas versões são bem complicadas e pesadas de serem entendidas. Mas isso não significa que você deve parar na primeira experiência frustrada. É através do desenvolvimento do relacionamento que nós vamos conhecendo mais um ao outro. E se relacionar não é algo simples. Existem coisas que eu gosto e existem outras coisas que eu não gosto na outra pessoa. Mas eu vou me adaptando, eu vou me acostumando. Aquela voz vai se tornando familiar. Expressões que para mim antes eram tão estranhas começam a se tornar tão conhecidas, tão próximas, que já não são tão mais difíceis e desconhecidas para serem entendidas. Deus, ele quer falar com você. Talvez Deus já tenha falado com você. E na maioria das vezes que Deus fala conosco, sabe o que acontece? A gente acha que é coisa da nossa cabeça. A gente acha que é coisa do nosso sentimento. A gente acha que é por causa do filme que a gente assistiu ontem. E se você fizer o contrário? Se você passar a acreditar que aquela voz que está dizendo para você fazer isso e aquilo, e que depois que você ouviu aquilo, aquela voz te dizer o que você está ouvindo, o seu coração foi tomado por uma paz tão grande, e que quando você decidiu não fazer, aquela paz saiu do seu coração, e você se arrependeu porque você viu que deveria ter feito e obedecido aquela voz. É claro que nem toda voz que a gente ouve falando no nosso interior é a voz de Deus. É por isso que você precisa, o quanto antes, despertar a sua vida espiritual, desenvolver o seu espírito, se relacionar com essa voz, falando também com Ele, para que você possa, a cada dia, estar mais próximo, até criar intimidade com Deus. Intimidade é aquilo que a gente enxerga no outro, que parece ser tão fácil para ele e tão difícil para mim. É porque ele já caminhou por onde você ainda vai caminhar, ou por onde você ainda está passando. Ele já passou, ele já avançou, ele somente permaneceu, insistiu, foi disciplinado, se relacionou, conheceu, se tornou conhecido e agora ele caminha e vive tão próximo que para ele parece ser fácil, mas continua sendo difícil porque as distrações estão à nossa volta, as vozes estão à nossa volta. Tantas coisas lutam contra esse despertamento e esse desenvolvimento da vida espiritual. O primeiro conselho que eu tenho para dar para você é: aquiete a sua alma. Esse turbilhão no interior servem como tampões no ouvido do seu espírito, impedindo você de ouvir a voz de Deus, fazendo você ter medo, fazendo você ficar confuso, fazendo você ficar cada vez mais agarrado a experiências passadas, do que conhecer essa voz, crer nessa voz e obedecer a essa voz. O segundo conselho que eu tenho para te dar é que você precisa aprender o significado e o poder da palavra discernimento. Discernimento é necessário para que você possa compreender a diferença que existe entre a voz de Deus e as vozes do mundo. As vozes do mundo dizem para você: se joga dessa varanda, pega a faca e corta os seus pulsos, se enforca hoje, se joga na frente do trem, acaba com esse sofrimento, dá um ponto final nessa história. A voz de Deus diz para você: não termina enquanto eu não termino. E eu ainda estou agindo, operando, te ensinando, te fortalecendo. Comece a ouvir a voz de Deus te encorajando
te fortalecendo, te ensinando e te dando direção para que você continue e entenda que a sua história não chegou ao fim. Terceiro conselho que eu dou para você é que a oração é a forma mais eficaz de estabelecer não um monólogo, mas um diálogo, porque eu abro o canal da comunicação espiritual com Deus, que é Espírito. Foi Ele quem nos fez, e é por isso que antes de sermos matéria, nós somos seres espirituais, que temos uma alma e que habitamos dentro de um corpo. Assim como Ele é, nós somos e precisamos nos alimentar dele, e nos alimentamos dele, falando com Ele e também ouvindo a sua voz. Quanto mais você se dedicar a isso, quanto mais simples do seu jeito você fizer, quanto menos você se preocupar com palavras bonitas e com expressões tão maravilhosas, mais verdadeiro, mais natural, mais eficaz e mais poderoso será esse diálogo. Eu tenho certeza que esse conselho pode mudar a sua vida e que você conhece alguém com quem você também pode compartilhar o que você acabou de ouvir.